Tá no ar mais uma edição do nosso encontro semanal, do nosso podcast do Tiago. Você que está sintonizando aí pela rádio, você que está nos acompanhando aí pelo universo da internet. Seja muito bem-vindo aqui ao lado do nosso amigo Jário Ribeiro e do nosso amigo também aqui, Jorge McFly, iniciando Jário Ribeiro. Mais uma semana, algumas notícias aí relevantes. E outras não. Semana passada, né? Por motivo de força maior, não pude, né, estar aqui fazendo a edição do podcast do Tiago, como vocês estão vendo, quem está acompanhando, né, aqui, né, pelas câmeras. Estou com um visual um pouco diferente e não foi o visagismo que eu fiz, assim como o nosso amigo Everton Ranieri. Foi um procedimento que eu me submeti aqui, cirúrgico, que você retira cabelo aqui da lateral, Jário Ribeiro, coloca aqui para você ficar mais cabeludo, para que a gente possa estar daqui a pouquinho aí no período da correria das eleições, com visual mais moderno, né, Jorge? Exatamente. Corretamente. Salve, salve, Tiagão. A gente inicia mais uma edição do podcast do Tiago, sempre um papo leve, atual, com informações de todo o Brasil, atualidades, úteis, inúteis, bate-papos, enfim, a gente faz aquele bate-papo que a galera gosta. Jorge McFly, tudo bem? Olá, tudo ótimo, tudo viu? bem? Tá ótimo, cara, viu? E só lembrando, viu, uma correção. Toda informação é útil, viu? Ah, não, porque informação... Não, toda informação é útil, não existe informação inútil aqui. Você sempre sai sabendo de alguma coisa acompanhando essa 1 hora e pouco que a gente fica aqui no podcast do Tiago. Tá certo, então esse foi o Jorge McFly, que é o Johnny Walker, como é a história? O George Walker. Depois a gente explica essa situação, porque eu gostaria de falar de algo muito importante, que sempre são as primeiras pautas do nosso podcast, Exatamente. que são as ações de governo, como essa cidade, como esse município tem andado a passos largos quando o assunto realmente é gestão pública, é respeito com o cidadão, é respeito com o dinheiro público. Mas fale-me como um... Inclusive, deixa eu fazer até um adendo. Tiago, tem alguém que está acompanhando, tem uma pessoa que está acompanhando frequentemente o podcast e ele disse que prefere acompanhar você falando das ações aqui do próprio programa do que eu não tenho Instagram, como é que acompanha o prefeito, entendeu? Então toda vez a importância da gente apresentar sempre as coisas aqui é justamente para isso, democraticamente. É a força da rádio. A gente sabe que a gente está no digital, na era digital, onde todo mundo tem ali o seu zap, tem ali o acesso à internet, pessoal da zona rural. Muitas das vezes você chega em algumas casas bem simplesinhas que às vezes você não tem nem tanta estrutura, né, até de TV. Eu já fui em casas que não tem TV, mas que tem a internet. Então a internet é a nova televisão, né? E a rádio, obviamente, é muito tradicional, né? E continua, né, tendo muitos adeptos. E aí o pessoal acompanha. Eu, particularmente... algumas vezes eu consigo assistir, né, a reprise do programa e ouço também muitas vezes o programa na rádio, né, que a gente volta e meia grava e vai ao ar no dia consequente, né, pelas rádios. E eu particularmente gosto mais de ouvir a rádio do que assistir, Jário. Exatamente. Programa E é interessante. Pelo YouTube. Tem um dado que inclusive hoje vínhamos na estrada, não é isso, Fagno? Fagno Pinto está conosco, veio comigo hoje e colocou numa rádio. Ele não toca uma música, não, quase meia hora de comercial. Aí eu disse, Fagno, isso aí mostra o poder da rádio, porque os anunciantes, se tem anunciante... Mas a leitura do podcast que a gente tem hoje em dia, um podcast filmado é uma moda, entendeu? Mas a leitura do podcast é um programa de rádio mais direcionado, entendeu? Então assim, a rádio, eu acredito que passa-se o tempo, a rádio ainda vai ser um produto de consumo que a gente indiscutivelmente vai estar consumindo durante os próximos anos. É isso aí, mas vamos falar do moradia legal. O que seria o moradia legal? Exatamente, Jário Ribeiro. Na última, como nós, né, na semana Gostei passada... do nós. Como nós, no início desse mês, né, na semana passada, melhor dizendo, a gente não conseguiu, né, fazer a edição do podcast do Tiago. Essa notícia, né, que já tem alguns dias, mas pela relevância, né, pela importância dela, a gente não pode deixar de mencionar, de já abrir essa edição do podcast do Tiago, falando sobre moradia legal, porque essa batalha foi uma batalha, meu amigo, de muitos anos. A gente tem aqui alguns proprietários de imóveis ali no mutirão, inclusive o Jorge foi um dos agraciados aí pelo moradia legal.
O que é o Moradia Legal? Moradia Legal é um programa de regularização fundiária do Tribunal de Justiça, que em parceria com as prefeituras, as prefeituras fazem o levantamento, fazem o cadastro, e no caso dessa edição, a Prefeitura Municipal ela doou a propriedade, né? Ou seja, as pessoas tinham a posse, muitos eram legítimos proprietários, sim, porém no cartório ainda não estava em seus nomes, como é o caso do Jorge, os registros dos seus imóveis. E aí isso foi uma luta que nós encampamos desde o primeiro dia do nosso mandato, onde nós tínhamos conhecimento, até porque pessoas que me antecederam fizeram diversas promessas que não se concretizaram e nem tinham como ser concretizadas, simplesmente pelo fato de que a prefeitura só pode fazer qualquer tipo de doação ou regularização fundiária de imóveis se ela for legítima proprietária daqueles mesmos imóveis. Exatamente. E a prefeitura simplesmente não era titular dessas áreas. Então, foi justamente esse trabalho que nós encampamos desde o primeiro dia do nosso mandato, diversas tratativas com a Chesf, porque aquelas áreas ali, aquelas casas, né, pertenciam, né, à Chesf, e que lá atrás muitos, inclusive, compraram diretamente a própria Chesf, tinham lá o compra e venda, mas nunca efetivaram no cartório. E pelo decorrer do tempo, terminou que ficou dessa forma, muitas pessoas queriam regularizar, mas não tinham uma forma de fazer isso. Exato. Foi quando a Prefeitura Municipal veio em diversas tratativas, né? A Chesf passou por aquele período ali de privatização, então muda a diretoria, né? Muda a logística de como é que faria esse tipo de procedimento. Enfim, precisamos de quase 3 anos para a gente conseguir regularizar esses imóveis. E aí a Chesf reconheceu esses imóveis passando para o município escriturou toda a área em nome do próprio município, e aí, através da parceria com o Tribunal de Justiça, a gente conseguiu fazer as doações de forma gratuita, Jorge. Então, nós fizemos o levantamento, como tinha um prazo para a primeira edição do Moradia Legal e teria que acontecer até o dia 3 de maio, a gente vai retomar, sim, inclusive a gente está criando já um departamento de regularização fundiária em Piranhas, para a gente estar sempre constantemente regularizando moradias. E também tem a área rural, né? Mas a gente tinha que ter o rural legal também, que vai ser uma ação que a gente também vai encampar dentro dos próximos meses, porque esse ano só podia ser feito até o prazo de dia 3 de maio. Então, 114 imóveis estavam regulares do ponto de vista de levantamento topográfico, né, na parte de inventário, muitos tinham a questão de briga familiar, e não foi possível a gente fazer esse levantamento e dar entrada nessa documentação para o Tribunal de Justiça reconhecer e dar o título, né, desses moradores. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira edição agora, nós regularizamos 114 moradias, ou seja, 114 famílias que não acreditavam mais, porque pelas promessas, as falsas promessas, né, de pessoas que passaram, prometeram, alguns até chegaram a pegar recursos desses moradores dizendo que ia regularizar e não tinha como regularizar, porque esses terrenos passaram a ser de titularidade da Prefeitura Municipal desde o mês de dezembro de 2023, né? Então foi quando nós fizemos uma força-tarefa, Secretaria Municipal de Administração, né, fez uma verdadeira força-tarefa para poder fazer o croquis, fazer o levantamento topográfico de todas essas moradias e a gente conseguir, no tempo hábil, tá regularizando essas 114 famílias que ficaram, né, no dia 3 de maio lá, muito felizes, porque agora elas poderão, em posse do registro, né, dos seus imóveis, fazer uma transação imobiliária, vender, colocar esse documento no banco. Fazer o que quiser. Para fazer o que quiser, fazer um empréstimo e colocar como garantia sua moradia. Você que quer fazer uma pequena pousada, mas não tem um recurso. Você agora consegue pegar esse recurso no banco, colocando a sua casa como moradia. Enfim, a gente dá uma segurança jurídica muito maior, né, para essas famílias, de forma que a gente não poderia, Jair, iniciar esse programa sem mencionar essa ação tão importante, né, que está trazendo esse direito dessas famílias que durante mais de 30 anos foram negados e que a gente agora, através de Moradia Legal, conseguiu sanar e regularizar aí 114 famílias, a moradia de 114 famílias. Inclusive, Tiago, é uma sensação assim que foi bem mista do pessoal, mas não teve nada negativo, não. Tinha incredulidade. O pessoal falou, será que vai sair mesmo? Porque foi para quem esteve nessa mesma situação em outras gestões, com a promessa de que teríamos o documento. É o trauma do enganado. Exatamente. É o trauma do enganado. De cabeça na época. O cara, quando é enganado, né?
Então eles estavam assim, rapaz, será que vai sair mesmo? Teve gente que até no último dia não estava acreditando. A gente fez uma reunião na semana da entrega, no dia, acho que dia... Foi na segunda-feira, se eu não me engano, não foi? Isso, acho que foi no final do mês de março, né? Abril. De abril. E lá eu disse, pessoal, sexta-feira vai ser a cerimônia, é importante que todos vocês vão e tal. E alguns estavam ainda sem acreditar por conta desse trauma. E aí eu disse, pessoal, não tem como a gente estar enganando vocês não. Sexta-feira vocês estarão com o título de vocês. Uma das só coisas, tá vendo. Sabe uma então, das coisas que mais realidade. se usa como moeda de troca, às vezes, para a questão de conjuntura política, exatamente esses títulos. Então as pessoas estão tão cansadas de serem usadas, né? Isso em nível de Brasil, de sertão. Mas e aí, promessa, de repente, promessa, pô. Deixa eu lhe dizer E aí chega assim, gratuitamente, as pessoas... Isso mostra, né, a sinceridade e a transparência do governo. O Tiago, por força maior, não teve presente no evento no dia, mas eu estive ao lado do Dr. Normando. E parabéns pela equipe, pela força-tarefa. Secretário da Administração, sensibilidade, né? obviamente, pelo prefeito Tiago Freitas. E assim, Tiago, eu vi gente chorando. Por quê? Deixa só para a população que não entendeu mais ou menos a importância desse título. Era como se a gente vivesse em uma concessão. A Chesf dizia, para a maioria da peãozada que chegou para trabalhar aqui, meu pai era um deles, aí dizia, podem construir a casa de vocês aqui. Vão vivendo aí. Vão vivendo aí. Mas é nossa. Vão vivendo aí. Nunca teve a certeza. E a certeza agora é o seguinte, está documentado, meu irmão. E fora o fato de que as taxas cartorais não passaram pela mão da população. Então, quer dizer, de graça. Era só você realmente provar que era o morador daquela residência para você obter a documentação. Então, além do custo, que é um custo fenomenal quando você vai cartorar alguma situação como essa, você teve a facilidade, porque a própria equipe ia lá, e uma equipe para fazer as medições, viu, para colher os documentos, para entrevistar. Então, quer dizer, foi uma praticidade grande. Em qual município a gente vê uma coisa desse jeito? Para você poderia dizer, não, traga seu documento para cá, traga as medições para cá. Não, a prefeitura fez tudo, velho, para facilitar a vida da população e tá todo mundo satisfeito. Quando eu vejo alguém chorando com um documento na mão, eu digo, rapaz, agora eu posso dormir com a consciência tranquila porque eu sou dono. E isso aí, meu irmão, é... Significativa. Falando em coisas significativas e que traz alegria, sabemos que o município de Piranhas, o pessoal é apaixonado por futebol. Isso aí é indiscutível. 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 É ou não é, Geraldo? É. Mas teremos aí o gramado do Campo do Capiá, o início da Copa Piranhas e, meu irmão, jogar num gramado, né, daquele jeito, só o nosso Bellingham de Piranhas. A gente anunciou, Jaro, e aí, como na semana passada, mais uma vez, a gente também não teve aqui pra... isso aí já tem Você fez o gol já. mesmo ou já foi naquele dia? Fez o Sou gol? artilheiro, sou matador, entendeu? Certo. Então, mas enfim, a gente deu ordem de serviço, né? A gente já tinha iniciado já estava prestes a entregar, já está pronto, na realidade, a iluminação lá do Campo do Capiá, lá no Distrito Piau. E aí nós demos também já a ordem de serviço, né, para iniciar a obra que vai fazer todo o gramado sintético, certo? Que será um gramado sintético legal. por conta da questão da água, né, que a gente sabe que tem uma dificuldade grande. E você tem um campo enorme, meu amigo, ali no Piau, é muita água que você tem que ter. Então, assim, para que a gente não tenha nenhum tipo de impasse, né, que a gente sabe que, infelizmente, os nossos sistemas de abastecimento, né, a água de sertão ainda falha pra caramba. Enfim, é aquela coisa toda. E não só é água, pô. É mão de obra, é cortar grama. Então o que acontece? A gente, por segurança, né, achamos melhor. A gente visitou e viu alguns estádios que são sintéticos. E aí nós fizemos, né, esse início, demos a ordem de serviço já para começar. E que já iniciamos, a topografia já está toda levantada já, né? Já estamos aguardando chegar, né, o gramado para iniciar. Vai começar nos próximos dias aí a concretagem, que só não começou ainda por conta das chuvas, né? As chuvas têm atrasado um pouquinho esse nosso cronograma, mas de forma que a gente quer ainda, até o término do mês de junho, indo para julho ali, a gente já está com essa obra já finalizada para fazer a grande final da Copa Piranhas, que foi essa inovação, né, que nós trouxemos, né, para o esporte aqui em Piranhas, para o futebol, onde na primeira rodada, né, que foi feita no estádio do Barrancão, aqui no Centro Histórico, nós tivemos
o primeiro resultado de Seleção de Entre Montes. Foi apertado, né? 3-2 contra a seleção da Lagoa Nova. E a seleção de Piranhas ganhou de 1-0 da seleção do Piau. Agora você, como... Serão 3 rodadas. Das 3 rodadas, né, nesse quadrangular, o primeiro e o segundo lugar vão disputar a grande final. Aonde? Lá no estádio do Capiá, na inauguração do gramado, da iluminação, que vai ser uma grande festa. Mas imagina a energia desses jogos aí, meu irmão. Porque não só é um jogo entre 2 equipes, é um jogo, às vezes, que mistura, assim, a rivalidade natural das comunidades, né? É como França e Inglaterra, velho. Como França e Inglaterra. É uma rivalidade saudável. Dizem que gente tem aqui mas por incrível que pareça, aqui a nossa rivalidade ainda, assim, já é uma coisa tão enraigada, já de tanto tempo, muito maior entre os times do que propriamente as seleções. Mas está começando. Como a seleção foi uma inovação, nós criamos o primeiro ano agora, então a ideia é que a coisa comece, daqui a pouquinho Vocês vai começar unindo, a apertar né? um pouquinho mais, e aí a gente depois vai ter. vem. O primeiro ano foi esse agora, mas estamos muito felizes de poder estar participando desse momento, e mais ainda da gente estar podendo trazer aqui, né, alguns investimentos para o esporte, para o futebol. A gente tem o estádio do Raposão também, que já está prestes a gente fazer a inauguração, e o do Capiá também, que vai ter essa grande revolução lá, e que certamente vai ser mais um equipamento aqui para a gente valorizar o esporte. E pode-se até se pensar, né, o campeão da Supercopa, né, da Copa Piranhas, de repente o campeão aí faz um clássicozão com um time aí, seja de segunda divisão ou um time campeão desses campos, porque tem muitos campeonatos regionais, como os caras fazem essas Copas da AMA, então pega o campeão desse e joga contra o campeão da Copa Piranhas para fechar com chave de ouro. Então é muito significativo, Thiago, principalmente nessas comunidades. Piranhas realmente, além de produzir muitos bons jogadores, né, ainda tem uma torcida apaixonada, e deve ser muito interessante. Eu acho que antes do término eu quero assistir uma partida dessa daí. Vamos lá. E a gente tá nessa expectativa, né? Primeira rodada, né? Foi jogos apertados. Irão ter mais 2 rodadas, e como eu falei aqui, no quadrangular, a final. Mas agora vamos fazer uma leitura tática, assim, você que assiste futebol, o que você achou dos jogos? A gente sabe que eles tiveram pouco tempo de treinar e montar elenco. O que você achou taticamente das equipes? Eu acho que foi assim, né? O resultado já fala por si só, né? Jogos muito equilibrados. Você sentiu entrosamento nas equipes já? Não, eu acredito, porque na realidade aqui um grande diferencial é o jogo individual, Jairo, né? Eu acho que a gente tem aqui muitos talentos que fazem a diferença. Quando você tem esse tipo de jogador que faz a diferença, não necessariamente você tem que ter ali um time entrosado, mas você tem algumas peças ali que resolve, meu irmão, termina fazendo a diferença para um lado ou para o outro. Mas o fato é que a gente teve jogos bastante equilibrados, né? E a gente não tem ainda favorito, não. Tem, né? não. Até porque, como o resultado, o placar foi apertado, né? E ainda irão ter mais 2 rodadas, tudo pode acontecer. Inclusive o finalista, né? Os finalistas, na realidade, não são pontos corridos, né? A gente faz o quadrangular, os 2 primeiros lugares é que vão disputar a grande final. Então pode dar qualquer coisa. Estamos falando de futebol, gostaria de uma opinião sua no tocante a isso, que acho que roda muito nas redes sociais, Jorge. Ou estamos acompanhando a Liga, Bellingham ou Vinícius Júnior? Rapaz, eu acho que é o Vini, né? Eu acho que se o Real levar, eu acho que o Vini, ele é o artilheiro do time, né? Então eu acho que naturalmente ele desmonta, pô. Ele desmonta. E ele consegue executar bem no Real. Ele não executa bem na seleção. Agora, no Real, ele precisa trabalhar um dos fundamentos, que é a finalização ainda. Ele perde muito gol. E assim, é um cara que é diferenciado, mas tem alguma coisa ali para evoluir ainda. Você, com certeza, tem propriedade para... Porque sempre que entra em campo... Matador. Faz o gol, né? Matador ele. Matador. Matador. Olha, a chuva está caindo. Olhe e ouça. A chuva está caindo no sertão. Graças a Deus. Isso é sempre muito bom. Quando a chuva cai, traz prosperidade, traz aí, né, o alimento pro gado. Enfim, sempre é um clima muito agradável e sugestivo para o nosso sertanejo. E aí,
a gestão, Juntos por um Futuro Melhor, já decorei, até que enfim, né? Começou o programa Cortes de Terra e nisso o nosso querido vice-prefeito é um cara que conhece muito e junto com o Thiago vem fazendo um trabalho legal. Cortes de terra. Exatamente. Agora, mas deixa eu dizer, a agricultura agora não está mais sobre a batuta do Zé Vicente. Zé Vicente teve que se descompatibilizar, certo? Então hoje quem está conduzindo os trabalhos é o Peliquinha, que era secretário adjunto, que agora está como titular da secretaria. Mas aprendeu. Que está como brilhantemente conduzindo esse trabalho aí. Nós, mais um ano, retomando, e reiterando esse compromisso, que nós firmamos, que é o quê? Fortalecer, o homem do campo, aonde em parceria com a gestão do Estado, o governo do Estado, mais um ano, batendo recorde de entrega de sementes, beneficiando aí mais de 2.000 famílias, 27 toneladas de sementes, que já chegaram, já estão em mãos dos nossos irmãos agricultores e que em parceria com o município lança o programa de corte de terras, beneficiando aí mais de 2.000 famílias, como a gente falou. E a extensão rural de Piranhas é grande, né, meu irmão? Fazendo os cortes de terras gratuitamente, porque entenda, o corte de terra sempre aconteceu, negativo. Ele sempre aconteceu, mas gratuitamente nem sempre. A gente e nem sempre para todos, né? E nem sempre para todos, muito menos. Então a gente se recorda, que durante um tempo que não faz tanto tempo assim, poucos anos atrás, a gestão municipal, ela disponibilizava o corte de terra, Tá aqui o trator, agora o óleo diesel bota por sua conta. Ou seja, você fazer pouco caso da realidade do agricultor que precisa de um incentivo, que precisa de um fomento, e você exigir que já aconteceu isso em Piranhas? Várias vezes. Aconteceu, meu cara? Diversas vezes. Isso era comum. E olha que não era para todos, viu? Ainda tinha quem queria e não tinha, mesmo tendo que pagar do bolso. E aí a gente volta, retoma e pelo nosso 4º ano consecutivo, mais uma vez fazendo uma entrega robusta de sementes nessa parceria com o governo do estado. E os cortes de terra, a prefeitura municipal fazendo também a sua parte, cortando terras nos 4 quadrantes do nosso município, atendendo toda a turma da zona rural. Não importa se é Lula ou Bolsonaro. Independentemente de quem seja, a gente não pergunta nem o nome. Inclusive, até tem uma curiosidade com o Thiago. Quem visualiza o Thiago, acompanha, pensa que ele é um prefeito mais urbano, entendeu? Mas todo evento que tem na área rural, seja entrega de sementes, na época da entrega de alegria, ele tá lá. Inclusive, dia desse se habilitando a dirigir um trator também, entendeu? Mas difícil. Ele, se eu não me engano, você estava sobre restrições médicas, você não podia sair de casa, né? Não podia mais eu fiz esse transplante capilar, para ficar aqui mais cabeludo, que nem diz a história. E logo com, acho que 2 dias, 3 dias que eu tinha feito, eu tinha que seguir as prescrições médicas, Tinha que ficar deitado, repousando e tal. Eu digo, rapaz, não tenho condições de, num momento como esse, a gente fica numa alegria muito grande de estar participando disso, de estar promovendo isso, a gente deixar de ir lá, reiterar o nosso compromisso e da gente pegar na mão desse povo tão trabalhador que são os agricultores, que são os nossos irmãos da roça, e a gente não ir. Então eu fui lá, digo, vou rapidinho. Aí quando foi no outro dia, meu irmão, quando eu me acordei, a cabeça estava inchada do tamanho de um orelhão. Eu soube de uma série de apelidos que ele colocar, mas eu tenho medo. Cuidado. Eu mesmo. Mas enfim, fizemos lá a festa, fizemos o lançamento lá na Itabaiana, no Banco de Sementes lá, dos cortes de terra que ainda estão acontecendo, graças a Deus. Papai do céu tem abençoado, a chuva tem caído, a semente já está garantida, os cortes de terra também da mesma forma. Agora é a gente pedir a Deus para que continue iluminando e abençoando aí para que a chuva continue caindo. Claro. E que a safra seja farta. Claro. Mais um ano. Importante também das chuvas elas serem intensas e ela é muito importante até mesmo para que o sertanejo... porque são outras óticas, Pra gente aqui é diferente. Aqueles também, o reservatório, O reservatório, às vezes para uso animal, tal, muito importante. É importante um bom inverno para o sertanejo. Mas vamos também falar sobre os cursos do Senac, que estão sendo realizados em Piranhas, Pizzaiolo e Salgadeiro. Tudo que um marombeiro não gosta. Você sabe que a gente tem buscado muito essas parcerias com o Senac,
né, que agora pizzaiolo eu acho um negócio arretado, né? O cara pizzaiolo não... porque você dá qualquer um ofício, lugar que você vai, você arruma um emprego. Ele arruma um emprego e pode empreender também, né? Ele faz pode a pizza colocar em um casa. negócio para si próprio através desse ofício que ele vai aprender através desses cursos profissionalizantes. E a gente sempre chama a atenção da importância de você buscar qualificação profissional, né? A gente teve no mês passado, né, aqui 2 turmas também de recepcionista e de assistente administrativo, onde juntamente com o Senac também, a gente formulou também 2 turmas e agora abrindo mais 2 turmas, um de pizzaiolo e outro de... Salgadeiro. Salgadeiro, é? Salgadeiro. Salgadeiro que chama, né? Isso. Enfim, vagas limitadas, são 15 vagas em cada turma, já estamos nas últimas vagas, então você que tem interesse, corre lá na Secretaria Municipal de Assistência Social, né, busca as informações necessárias para que você possa estar fazendo, né, esse curso, né, de qualificação, né, profissional, porque é através dessa qualificação que vocês vão ter, né, uma amplitude muito maior no mercado de trabalho. O profissional que é qualificado, ele tem uma condição 3 vezes maior do que o que não é qualificado para arrumar um posto de trabalho. Então, é muito importante, né, a gente ter, principalmente quando a gente tem esses fomentos que são gratuitos, porque existe um custo nisso. Muitas pessoas, né, têm o desejo de fazer, mas não tem a condição, né, não tem os meios, porque a gente sabe que às vezes tem que se deslocar para outros centros, onde ir para um Arapiraca, ir para Maceió para buscar qualificação, onde a gente tem essas turmas aqui sendo feitas, né, o curso inicia-se agora nesse mês, perdura até o próximo mês, né? Então você que tem esse interesse, corre lá na assistência, porque esses vagas cursos limitadas. São vagas limitadas, mas a gente vai estar sempre também trazendo outras modalidades, né? Para dar oportunidade também de pessoas que tenham aptidão já para determinada área, poder se qualificar e poder mais facilmente ser absorvido no mercado de trabalho. E esse pizzaiolo, ele é muito importante porque você pode empreender. Eu tenho vários amigos que, inclusive, né, desempregados, sabiam fazer pizza e começaram a fazer e vivem disso. O cara ali compra um forno elétrico no valor. Pode fazer, não pode precisar ser uma pizza grande, pode fazer uma pizza pequena também. Por encomenda, pode fazer uma pizza para Não, e o cara tá vivendo, pô. O cara tá vivendo, o cara morava fora, o cara tá vivendo sossegadão. Eu conheço amigos meus que trabalham com isso, a demanda é praticamente assim, para cada pessoa que chega aqui no meu restaurante para comer uma pizza, eu faço os 8, 9 selfies, 9 entregas. Aí o que acontece? A pessoa, rapaz, eu vou fazer esse curso, aprendo, vejo a estrutura que dá para fazer em casa, faço e eu posso trabalhar só com entrega. E pode pesquisar, margem de lucro muito boa, é igual a Tênis Paraguai. E outra, você tem outras opções tem muitas pessoas que vendem muito congelado, fazem pizzas, enfim, uma infinidade de opções que abrem verdade. Aí. Então, Prefeitura Municipal, mais uma vez, né, fazendo a sua parte para garantir, né, as melhores condições, capacitar e qualificar. E o legal é sempre esse equilíbrio. Obras, campo, rotatória, potencializar turismo, mas também capacitar o cidadão para ele andar com as próprias pernas. Isso é importantíssimo. A gestão pública entender... Tem que ser assim. Tem que entender o público que ele está lidando, entendeu? O corte de terra, muita gente que é urbana, que não entende... O corte de terra, a entrega de sementes é importante demais para a subsistência do agricultor. Particular é caro. Exatamente. Particular é caro. Um curso de pizzaiolo desse que está vindo para cá, você só conseguiria na capital. Então, olha a oportunidade que você tem, rapaz. Pelo menos a Prefeitura de Piranha está lhe dando uma maneira de você aprender a empreender. Entendeu? E tem até um espaço do empreendedor aqui em Piranhas para dar o suporte também. Quando se tem é bom. Eu conheço muitos municípios que falharam no tocante a esta questão. Se você for para o particular, para alguém, para um fazendeiro que tem um trator, é caro. 5 tarefinhas de terra. Então, são ações importantíssimas, né, realizadas pela gestão do Thiago Freitas, juntamente com toda a sua equipe. Juntos por um futuro melhor, mais dinâmico e muito mais abençoado para o nosso povo e para a nossa gente. Mas vamos falar também do plano de ação de emergência, Defesa Civil, CHESF, Prefeitura, turma. Vocês sabem que a gente, na nossa cidade, ela é sede de barragem, né? A gente tem aqui a usina de hidrelétrica de Xingó, né, onde a gente tem o paredão, né, e aí a gente tem uma legislação, né, que, de acordo com a nova lei de barragens, é importante que haja um plano de contingenciamento
né, de eventualidades que possam, né, porventura acontecer. Isso não quer dizer que está na iminência da gente ter qualquer tipo de catástrofe ou tipo de problema, mas a gente tem prevenir, alguns incidentes que aconteceram aqui, inclusive em território brasileiro, né, como Brumadinho, por exemplo, né, e que era a natureza daquela barragem era totalmente diferente da natureza dessa. O solo, o território, o clima era totalmente diferente, a engenharia era totalmente diferente. Mas, enfim, fato é que essa tragédia, né, chamou a atenção, né, das autoridades para que fosse necessário a gente ter um rigor maior no tocante ao trabalho preventivo, né? E parte desse trabalho preventivo é você criar esse plano de contingenciamento de evacuação. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eventualmente, Tiago, isso vai acontecer? Não, isso é uma possibilidade extremamente remota, quase impossível de acontecer. Mas caso aconteça algum tipo de incidente com a barragem, a gente tem um planejamento que é feito em parceria, né, da Chesf, né, que é a detentora lá da nossa usina hidrelétrica, né, da Defesa Civil e da Prefeitura Municipal, para que a gente possa alertar a população para a gente fazer uma evacuação, né, que a gente minimize o tamanho, né, da eventual tragédia que pudesse vir a acontecer. Então, a gente cumpriu alguns pré-requisitos, né, inclusive Piranhas, ela sai à frente, né, diante de outras cidades que a gente sabe que são sede também de hidrelétricas, e a gente já está bem avançado em detrimento a outros municípios que eu conheço, que sei que também ainda estão engatinhando para fazer, porque existe uma série de ações necessárias. A gente precisa fazer, por exemplo, a educação escolar, ou seja, a gente já falar sobre isso na escola, alertando as crianças. A gente, né, fez aqui uma campanha para que as crianças elas receberam palestras falando sobre, né, a nossa geografia, sobre a nossa hidrelétrica, né, com a população ribeirinha, a gente esclarecendo, né, dos riscos, né, que existiriam e tal. E fizemos lá, inclusive, em uma oportunidade, lá como se fosse, não era uma redação, mas era como se fosse um quadrinho com a historinha que melhor retratasse esse plano de evacuação, e quem ganhou um videogame. Então foi muito legal porque a gente trouxe a educação, né, envolver isso na escola com a comunidade e a gente falar sobre a importância justamente para que ninguém fique em alerta achando que isso vai acontecer, ou que está na iminência disso acontecer. Mas caso isso aconteça, existe um planejamento e a gente está preparado, e a gente que é destino turístico, inclusive, é um destino turístico seguro. Isso. Então a gente mostra para o Brasil e para o mundo, né, que Piranhas é uma cidade segura, que você pode vir na certeza de que eu vi que teve um incidente há anos atrás em Brumadinho. Aqui, né, não vai acontecer, mas se vier a acontecer qualquer tipo de coisa, a gente tem um plano. E no dia de ontem foi um dia muito importante, porque a gente já tinha feito, além desse processo todo que nós fizemos aqui, de conscientização, de palestras e tal, de concursos que fizemos envolvendo toda a educação, né, as crianças e tal, nós já tínhamos feito a instalação de placas de sinalização, né, com um planejamento de evacuação, e no dia de ontem nós testamos também, né, as sirenes, né, que vão alertar toda a população ribeirinha, não apenas o centro histórico, mas também entre montes, né, de se eventualmente for necessário fazer isso, né, e vão fazer diversos testes de tempo em tempo, então a população vai saber que quando é teste, né, diferente de que se eventualmente acontecer, aquela simulação, vai né? soar uma simulação, né? Justamente, então ontem, né, foi feito, né, essa simulação, né, instalação aí das sirenes que já tinham sido testadas, mas a gente pela primeira vez colocou elas, né, em curso, e isso demonstra, né, já esse cuidado preventivo, porque a gente não precisa ter que esperar, né, um incidente acontecer para que a gente possa buscar prevenir, né? Para que a gente possa buscar agir, melhor dizendo, não prevenir. Inclusive, então, e aí, falando em prevenção, falando em incidente, né, a gente passa agora para a pauta realmente que já é uma pauta nacional, que tem se falado sobre isso nos últimos dias, nas últimas semanas, que foi o incidente de Rio Grande do Sul. Exato. Né? E aí algo que me chamou a atenção foi justamente isso. Eu disse, rapaz, será que ninguém previu isso? Na verdade, eu li uma informação, não tenho certeza da veracidade dela, não li o documento,
mas eu li uma informação que dava conta de que houve um alerta no governo da Dilma dessa possibilidade. Não sei se procede, mas eu li. Porque hoje no Brasil está complicado. Né? Na verdade, me lembrando agora até do meu jornalismo, né? Você lê uma coisa aqui, lê outra ali. Eu li algo nesse sentido. Você né? pode acreditar também, né? Pela fonte. Se você parar foi meio atípico a situação que ocorreu agora no Rio Grande do Sul. Eu quero frisar, só para voltar um pouquinho, Tiago, que na época eu fui um dos coautores do plano de contingenciamento aqui para a Defesa Civil. O município de Piranhas foi um dos primeiros municípios a entregar o plano prontinho, só que mais para frente a gente teve que fazer algumas alterações, porque com a criação da Rota Encantada, nós temos uma nova rota de saída, de escape. Agora, o município de Piranhas, e isso é importante que a população saiba, ninguém está isento de nenhuma fatalidade, entendeu? Mas o percentual do que pode... Mas isso é cuidado, irmão. Exatamente. Você ter o cuidado... Ter o cuidado de... Rapaz, se acontece uma eventualidade, nós temos aqui. E o município de Piranhas, Tiago, foi um dos primeiros municípios a consultar, porque assim, a gente não trabalha só para a população de Piranhas, a consultar as pousadas para a gente dizer, olha, a gente tem que ter um plano diferenciado para vocês também, porque pode ser em um evento onde tenha turistas na cidade. Assim, a gente pode tranquilizar um pouco a população que um evento como esse, do rompimento de uma barragem, é raro acontecer, mas se acontecer, nós temos tudo sob controle, claro, entendeu? Com a Defesa Civil. Cuidado, cara. Você falou agora... não querendo tomar a palavra, Tiago, mas assim, você falou agora a respeito da bênção, que é uma chuva pra gente. Sim. Aqui, entendeu? E que o excesso da água com controle pra gente é uma alegria para o próprio sertanejo. E, na verdade, Tiago, isso já tenho conversado bastante com o pessoal, os reflexos dessa crise climática que a gente está vivendo. Só lembrando rapidamente, um adendo, o Jorge é um especialista nessa área ambiental. Para os que estão ouvindo e vendo. Sou um curioso. Ele sabe o que está falando. Diferente de mim, que não tenho formação na área e tal. Eu fico triste porque assim, as pessoas politizaram demais. Você acompanha as redes sociais, você sabe, né? Ah, não, a culpa está acontecendo no Rio Grande do Sul porque é um governo de direita e porque as pessoas votaram em fulano, Beltrano, Cicrano e ficam porque atribuindo o Bolsonaro culpados. dançou a dança da chuva com os indígenas. E assim, é complicado porque uma chuva na proporção que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, em qualquer outro estado do país, teria o mesmo nível de destruição. Isso porque, para a gente, nessa hora que é importante a gente discutir um plano de contingenciamento, entendeu? Porque nenhum estado brasileiro está preparado para uma grande crise. Porque a gente sempre pega as crises climáticas... uma chuva em excesso, por exemplo. Maceió está preparada para uma chuva nessa... Porque é muita água caindo num curto período de tempo. Por exemplo, Maceió, recentemente agora, no início agora desse mês de maio, caiu dentro de um dia, de 2 dias, o que era estimado para um mês todo, entendeu? Então é muita água. E o que chama atenção lá do Rio Grande do Sul, lá é que a água... Há dias, parece que começou a descer agora, depois de muitos dias, depois de mais de semana. Então teve um retorno de uma chuva forte, não foi ontem? Continuou chovendo. Então, assim, a água não para. E aí você tem serviços de energia, de água, todos interrompidos por conta disso. E aí toda a cadeia que envolve, né? Inclusive, a gente teve uma polêmica agora mais recente, né, do governador Eduardo Leite, dele... meio que dizendo assim, a gente está recebendo muitos donativos, mas isso está impactando no comércio local. E aí é uma repercussão complicada. Grande, né? Porque, pensar em dinheiro enquanto corpos estão em decomposição. É um problema grande, né? Porque assim, de um lado você tem toda uma população sensibilizada e querendo ajudar, do outro lado você tem os empresários ali que precisam, né, de certa forma, mas num momento como esse não tem o que se falar em economia, assim, infelizmente é sobrevivência. Em momentos como esse o cara não tem nenhum celular para fazer um Pix, nem dinheiro, né? Como é que você vai comprar no comércio local? Pegou mal demais essa fala do Eduardo Leite, entendeu? Ele estava querendo brecar um pouco as doações para poder o comércio se mobilizar. Mas isso reforça a polêmica das notas fiscais na entrada de donativos dos caminhões? Tem muita conversa. Tem que ver essa...
Olha só, eu vejo... Porque isso é uma coisa de Estado, né? Os caminhões entravam no Estado e eram barrados, segundo alguns, né? Mas é o que a gente está conversando aqui, politizaram demais. A ideia que você pode ter hoje em dia é, rapaz, eu quero ajudar, mas eu quero fugir das redes sociais porque eu não quero me informar por aqui. Você tem um local para você fazer o Pix. Se eu não me engano... O adulto Ney não fez a doação e ficou de boa? Aqui, se eu não me engano, olha, teve a esposa do Vitor, a Fran, as alunas dela do estúdio dela juntaram água para doar e você pode levar nos correios e eles fazem o translado. Então, quer dizer, o brasileiro que quiser ajudar, se informa certinho, vá, mas esqueça o lado político, porque tem muita mentira, entendeu? Tem gente querendo ganhar projeção em cima de um momento como esse. E é complicado a gente falar. Quase 80% do Estado comprometido. São mais de 300 municípios, né, atingidos. É uma coisa sem precedentes, né? E assim, a gente não tem nem noção do qual é o custo que vai ser para reconstruir isso. A gente teve ali o exemplo do furacão Katrina, né, lá nos Estados Unidos. Uma cidade, né? Que eles demoraram 10 anos para poder reconstruir. E ainda não... Nova Orleans, né? Para poder construir. Só lembrando que alguns governos, como os informações que a gente vai acompanhando, do Uruguai, o próprio Milei na Argentina e de Israel mandou, segundo informações, ofereceu até inclusive um aparelho, né, que purifica a água. Enfim, é o mesmo da questão do sal, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que esquecer as cores, a política e ver que tem gente morrendo, né, irmão? Tem alguns exemplos, né, questões que repercutiram muito, né? A gente teve o exemplo do Scooby, né, daquele surfista lá que é conhecido e tal. Pedro Scooby, que teve uma boa iniciativa, juntou-se com a turma de surfistas e de pilotos de jet ski profissional, né, de grandes ondas, que saíram lá do Rio e foram para lá e passaram uma semana lá ajudando a resgatar muita gente, muitas pessoas, e que a gente vê que realmente, né, o cara foi lá com um propósito nobre mesmo, de ajudar, e de fato ajudou. E aí a gente tem também outros, né, subcelebridades aí que estão na mídia, que estão sendo acusados de estar fazendo hype em cima dessa da dor humana, né? Dessa situação aí, né? De que estaria indo para lá, mas aí até que ponto aquela pessoa realmente vai, né, fazer a diferença, ou ela tá indo para gerar conteúdo? Eu acho que muita gente... Tem uma questão também que eu levanto muito, o famoso que não se pronuncia a respeito daquilo ali, é como se ele fosse um cara que não fosse sensível ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aí se ele não demonstra nada, que está doando, que está contribuindo, ele é acusado de ser insensível. Se ele demonstra que fez lá um Pix de 500 mil reais, de R$1 milhão, ele está usando aquilo ali para se autopromover. Se então só manda 100 mil, é pouco. Se correr o bicho pega, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, irmão. Não é mais o que você faz, é quem você faz e de que lado você tá. Exemplo, eu não gostei da fala de um deputado que criticou, os Estados Unidos só mandou 100 mil. Meu irmão, o cara mandou 100 mil, né? Mas mandou. Existe uma obrigação. Ele tem obrigação, né? Como também nós temos a obrigação, acontece lá o Katrina e o Brasil tem a obrigação de enviar 2 bilhões. O cara mandou, né? Então eu acho que tá muito político o termo, eu ouvi esse termo no jornal, né? Diz que as águas cheiram a cadáver. Então, tá uma situação, cara. E a gente tem não só cadáveres humanos, né? A gente tem cadáveres de animais, né? A gente tem o caso do cavalo caramelo. Você viu o cavalo caramelo? Que, inclusive, era uma égua, virou cavalo. Não foi, depois virou cavalo de novo, né? Que ficou lá, acho que 2 dias em cima de um teto, e ali só Deus mesmo pra não ter acontecido uma coisa mais forte ali, para aguentar. Porque um cavalo daquele, meu irmão, sustentado por 2 telhas brasileiras, quase toda submersa sobre a água. Né? E repercutiu, inclusive, a Janja, né? A primeira-dama. Ela, quando ele foi resgatado, o pessoal tem esse vídeo, né? Ele tava o Lula estava numa reunião lá, ela foi lá e falar, e eles comemorando, né? Porque o cavalo caramelo tinha sido resgatado. Mas, enfim, como teve o cavalo caramelo, a gente tem inúmeros animais que não tiveram a sorte que ele teve, que também e humanos morreram, também, né? Entendeu? E de pessoas que perderam a casa, que perderam, né, os seus alimentos. E a gente fica pensando o seguinte:
o quão difícil, né, deve ser para essas pessoas, do dia para a noite, você ter todos os seus sonhos destruídos, né? O sonho da sua casa própria, muitos que ali ainda estavam pagando, né, os seus móveis, que perderam tudo, perderam suas roupas, perderam sua dignidade, sua alegria de viver, e ter que estar hoje em abrigos vivendo de donativos, entendeu? Não ter nenhuma roupa, né, sua, ter que se adequar a uma roupa aqui de doação. E a gente ainda vê a maldade e a ruindade do ser humano. Casos de abuso sexual em abrigos. Olha. E a gente já vê abrigos que só estão abrigando agora, por conta desses abusos, mulheres e crianças. Então, até que ponto chega o ser humano, né? Diante de uma miséria dessa. E muito parecido essa tragédia, é claro que eu não vou nem comparar, não tem nem comparação. Historicamente, a gente tem o caso de Pompeia, né, que as pessoas... você mora embaixo de um vulcão, né? Isso. Então, historicamente, Pompeia, cidade inteira dizimada. Mas a gente tem que ter consciência de que existe coisas emergencial. Na pirâmide de Maslow, diz que quem está com fome não está pensando em sapato de marca. É ou não é? Uhum. É ou não é? É verdade. Então, assim, a galera ali está inicialmente pensando em sobreviver. Houve uma declaração da ministra, assim, que eu particularmente, uma redundância, né? Não concordei, assim, em esperar o tempo certo para enviar a verba. Meu irmão, o pessoal ali tá lutando para comer, né? Hoje. Por incrível que pareça, eu entendi mais ou menos a fala da Simone Tebet. Não, eu entendi. Porque, assim, quais são, o coisa prefeito até tem que entender a burocracia. a A burocracia. Não, eu entendi. Eu entendi. O Tiago puxou um tema bastante importante, porque é o seguinte: é inevitável que, por causa dos climas, da condição climática que a gente vive hoje em dia, se espera até momentos de grandes secas aqui no Nordeste. Mas, pelo tempo que a gente convive com a seca, a gente já tem alguns planejamentos prévios, alguns estados de emergência para determinadas situações. O que aconteceu lá é fora do controle humano. Ah, não, mas algumas ações poderiam ter evitado maiores perdas, mas não teria evitado o que aconteceu lá. Tiago, quando houve a catástrofe na Bahia, muita gente no Sul dizia: mas vocês não elegeram o governador do PT? Deu os pulos de vocês aí, porque não sei o quê, faz o L, isso e aquilo. E quando aconteceu essa questão no Sul agora, muita gente com essa mesma interpretação. Limpando o Brasil, né? Eu vi um mapa que os caras disseram, é interessante, como a maioria dos municípios aqui elegeram fulano de tal. Então, assim, o ser humano, ele perdeu essa sensibilidade, entendeu? Essa questão do cavalo caramelo, por exemplo, depois que foi resgatado, muitos outros influencers começaram a descer para o Rio Grande do Sul para fazer o resgate de animais, porque sabe que o animal gera empatia. Engajamento. Exatamente. Então, se eu resgato uma família hétero, branca, cis, classe média, de boa condição, ela não pode ser uma representante da sobrevivência daquele estado. Mas um animal gera empatia. Então, tá todo mundo se aproveitando, fazendo uma escola de marketing de onde pode tirar proveito dentro dessa situação. E a gente fica aqui, rapaz, a única coisa que eu posso fazer de melhor nesse exato momento é um Pix ou uma doação, entendeu? Porque é complicado. E a situação atual, McFly, tem gente que precisa de um pão, senão vai morrer de fome. Tem pessoas saqueando casas que foram destruídas, entendeu? Essas famílias que... Eu estou com a minha família... Cenário de guerra, né? É um cenário de guerra. Aí, quer dizer, eu vou com a minha família para um ginásio e, de repente, você vai ter que sair daqui porque aqui a gente não vai permitir que homens fiquem por causa de pessoas que, durante esse momento, cometeram abusos. Então é complicado, velho, como a raça humana chegou num ponto que... só Deus na Só causa. lembrando que essa situação do Rio Grande do Sul afeta o Brasil diretamente porque é um estado extremamente produtivo. Ele é um estado extremamente produtivo pelo seu cooperativismo e por ser uma veia de produção importantíssima para o Brasil. Então isso, além de tudo, causa um impacto econômico no país. Você falou certo. Eu acho que o Tiago agora vai entrar na linha que muita gente esquece que o Rio Grande do Sul é um dos maiores arrecadadores de receitas para a União. Entendeu? Tem um débito do tamanho do mundo, mas é um arrecadador de receita.
entendeu? Então a gente vai sentir o impacto não é só no preço do arroz, não é só na questão do óleo, não, em tudo. Ou seja, entendeu? O grande doador, os grandes doadores vai se tornar o grande recebedor do momento. A gente tem que esquecer o Rio Grande do Sul produzindo nesses 3, 4 anos algo para ajudar a sustentar o restante do país, porque o Estado agora vai ter que se reconstruir. Se houver uma margem para reconstrução, porque tem cidades ali que praticamente vão sair do mapa. Realocadas. A gente não consegue nem mensurar, né, bem ao certo o impacto disso tudo, porque, primeiro, a gente não sabe quando é que isso vai retroceder para dizer assim, a partir de agora vamos reconstruir. Tiago, você concorda comigo que eu acho que a gente não entende, que eu acho que o Brasil, as narrativas políticas não estão deixando as pessoas entenderem a realidade do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu acho que existe, sabe, Jairo, muita desinformação, muita politização. Há quem diga que na realidade o que a gente vê, porque o que a gente acompanha é o que a gente vê pela mídia, né? Não é a realidade. Não foi lá. A situação é muito pior. É muito pior. Na realidade, a gente não tem nem a dimensão. É isso que eu tô falando. A gente não tem nem a dimensão para poder mensurar qual o tamanho disso tudo e o impacto disso tudo. A gente tem uma visão muito superficial, né? Vou dar aqui um exemplo. Pelo menos a minha sensação, quando houve a pandemia, era algo muito novo, né? Que a gente não tinha noção, naquele instante, do impacto que iria promover. Houve um impacto aí mundial de interferência de cadeia produtiva, de tudo que veio para normalizar. A gente ainda não normalizou. Não normalizou. Aí começou a morrer pessoas. E eu lembro que quando aconteceu isso, né? Que aí já faziam algumas previsões, eu digo, rapaz, que nada, isso aí é algo, daqui a poucos meses aí tá resolvido. Então a gente não tem nem noção daquilo que está diante de nós, entendeu? A gente não tem noção do que isso vai impactar a nível de Brasil, como o Jorge colocou. É porque a partir do instante que você tem um estado que vai ter que ser reconstruído, a gente não está falando de uma cidade, a gente não está falando de uma metrópole. Cita-se muito Canoas, né? Cita-se muito Canoas. E as pessoas pensam que é uma cidade, mas não é uma cidade, é um estado. Imagine Alagoas aqui, que é um estado minúsculo. Quando cai a estrada de São Miguel com uma forte chuva, o estado praticamente para e tem que se reorganizar, então é complicado. Tiago sabe, o Tiago gerencia um município que boa parte da sua receita vem do turismo. Se você pegar Gramado agora, que não foi, em tese, impactada diretamente pelas chuvas, mas a redução do número de turistas... Não, o número de cancelamentos é absurdo. É absurdo. Né? E é uma cidade que depende do turismo para sobreviver. Então, quer dizer, até as cidades que não estiveram afetadas diretamente pelas chuvas, economicamente vão sentir. Então é um lockdown meio que forçado. Então é como se a gente tivesse o estado do Rio Grande do Sul. Eu digo que ainda muito pior do que ainda o período de pandemia, né? Porque durante o período de pandemia houve ali umas adaptações, né? Por exemplo, você tinha a cadeia produtiva, né? Do donos de bares, de restaurantes tiveram que se adaptar, de fazer o delivery. As pessoas não vão parar de comer, né? Mas aí como é que você faz a partir do instante que você tem serviços básicos ainda interrompidos? Você tem toda uma cadeia produtiva que está totalmente estagnada por condições realmente não tem nem o que você adaptar, não tem como você mover, não tem como você agir, não tem como você fazer nada. Então você imagina aí um mês, que a gente já está prestes, daqui a poucos dias vai fazer aí um mês, com tudo parado. Qual é o impacto do tamanho disso? Qual é o tamanho do impacto disso? E aí depois o pós-momento disso. Reconstrução disso. Quanto tempo isso vai levar? Tá muito desagradável e chato o Brasil nessa parada de narrativas políticas, de esquerda, de direita. Sinceramente, eu já vivi alguns anos bons no Brasil, mas está muito chato. O ser humano ele tem essa tendência de querer sempre responsabilizar alguém, achar o culpado de algo. E aí o que acontece? Quando os caras politizam, e aí você coloca isso com uma finalidade clara, né? Você politizar e você atribuir a culpa daquilo ali a determinado político, a determinado segmento que foi... Agora, uma coisa é fato, ninguém previu isso. Claro, será que ninguém previu isso? Já houve acho que há 40 anos atrás foi o precedente que houve mais próximo disso no Rio Grande do Sul, teve 40 anos atrás. Mas será que alguém não previu que isso poderia tornar a acontecer novamente e agir? Né? Há quem impute ao Eduardo Leite culpabilidade, parte disso, por ele ter
afrouxado muito nessa parte aí ambiental do desmatamento, Isso. enfim, uma série de ações, né, que a crise iria acontecer do mesmo jeito, mas poderia ser que tivesse amenizado de alguma forma. Enfim, poderia ter sido feito algo, ainda que esse algo não fosse suficiente. Sim, então se isso existe, eles estão responsabilizando agora o cara por conta de tudo, entendeu? Eu acho assim, será o pai da criança da desgraça desse exato momento seria o Eduardo Leite. Entendeu? Mas assim, nenhuma das medidas, não estou dizendo que elas iriam impedir o que aconteceu. Ter um alto impacto no que aconteceu. A maioria das pessoas tem que compreender que decisões mais pontuais a respeito do clima, nenhum prefeito, nenhum governador, ninguém vai conseguir sozinho. Então tem que ser uma ação de escopo mundial. Um plano. Ou você diminui o índice de dióxido de carbono, ou você faz um maior investimento. Quer dizer, a gente é quase descompensativo hoje você colocar uma casa com energia solar, entendeu? Já você está começando a ser tributado em várias outras picuinhas. Então era mais interessante antigamente. Então a gente não tem um fomento para instalação de algo que ambientalmente seria bom, entendeu? Então assim, o país, eu não falo só o Brasil especificamente não, porque assim, como matriz de opinião a gente tem os Estados Unidos e a China. Mas todos esses países, enquanto eles não vamos frear aqui a quantidade de dióxido de carbono que a gente envia para a atmosfera, o restante do mundo vai pagar, porque esse aquecimento, o chamado aquecimento global que todo mundo zombava, o reflexo é isso aí. O que gerou, isso aqui de grosso modo para as pessoas entenderem, o que aconteceu no sul do país é um fenômeno atípico, porque veio uma massa de ar frio do norte do país que se encontrou com uma barreira de ar quente no sul do país e conteve as chuvas por lá. Então, quer dizer, é algo atípico assim, para esse tipo de fenômeno. Mas, na verdade, é um reflexo do que virá muito à frente. Claro. Entendeu? Que as coisas atípicas vêm acontecendo exatamente atípica, por processos... E é cíclica também, né? Então, o que é cíclico, a gente tem que prever e trabalhar de forma antecipada, né? E aí a gente tem que ver e levantar aqui a questão, né? Até que ponto o homem tem desenvolvido hoje tantas tecnologias, até que ponto a gente não tem que utilizar dessas ferramentas de tecnologia para ajudar nisso. Exato. Aí. E aí, falando em tecnologia, a gente não pode deixar, porque a gente fala aqui sobre muitas coisas, né? Esse assunto do Rio Grande do Sul daria tranquilamente pano pra manga pra gente fazer aqui um podcast todo falando sobre ele. Mas como o podcast do Thiago, né, ele é um programa eclético e que fala de tudo aquilo que está em evidência, a gente falando de tecnologia, uma coisa vai puxando a outra, não tinha como a gente deixar de falar sobre essa última atualização, né, que é algo que a gente vem falando muito aqui, da inteligência artificial, do ChatGPT, do Gemini, e o Jorge é um dos especialistas nisso. Fala um pouquinho, Jorge, pra gente, né, sobre essa última atualização que houve agora do ChatGPT, que eu, particularmente, quando vi, me senti dentro do filme Her, né? Que é o Ela, em português, que é com o Joaquin Phoenix, que pra gente, quando a gente assistia aquilo ali, parecia algo muito distante, né? Um futuro muito longe. Utópico, né? Que já é realidade, né? Isso. Caio tem que participar um dia com a gente na mesa aqui, porque ele entendia de tecnologia. Inclusive, quando a gente fala de inteligência artificial, eu sempre lembro do Jairo, porque ele sempre pautava aqui, né? Então, assim, para o nosso público que está ouvindo agora, a inteligência artificial é algo que veio para ficar, entendeu? É indiscutível isso aí. Inclusive, eu já vi grandes chefes de marcas, de empresas de computação dizendo, olha, peçam aos seus filhos que desistam de qualquer curso de programação, porque daqui a uns dias a própria inteligência artificial vai gerar os algoritmos que você vai estar lá. Eu fiz um curso, eu sou da área de informática, quando eu terminei o meu curso, eu já terminei desatualizado, porque todo dia a gente vai ficando para trás. Complicado. A inteligência artificial, a grosso modo, que a gente tem sempre que contextualizar, é uma maneira de você pesquisar. Eu quero pesquisar na internet algo, mas eu quero uma opinião um pouco mais particular. Se eu quiser hoje fazer um trabalho de história, por exemplo, com a inteligência artificial, eu poderia fazer dessa maneira. Dos vários nomes que tem na inteligência artificial, eu entro lá, eu gostaria que você me fizesse um trabalho de história, mencionando aqui o espectro político de Padre Cícero durante o seu governo e os conflitos que ele teve com a Igreja Católica por causa da sua visão em particular. Que viagem. Não, estou lhe dizendo, se você jogar hoje, eu quero um trabalho assim, de 20 páginas, viu, com alguns trechos em inglês e opiniões, ele vai lhe entregar automaticamente um trabalho que você levaria
dias eu vi essa semana, inclusive, um vídeo muito interessante falando o seguinte, porque aí o que hoje o impasse que a gente tem da questão da inteligência artificial é até que ponto o aluno, né, que está dentro da sala de aula, ele vai se esforçar, tendo em vista que existe esse advento da tecnologia da inteligência artificial para facilitar isso, né? Como o Jorge colocou aqui, fazer um trabalho de TCC. Então, hoje, a inteligência artificial consegue tranquilamente fazer uma petição, fazer um trabalho de TCC. E aí existe uma outra ferramenta onde ele diz o seguinte, os professores estão aderindo a ela. O que é que ela faz? Ela pega o texto, todo o trabalho. Não, ela pega todo o trabalho feito pela inteligência artificial, coloca no aplicativo e upa o arquivo. Quando ele upa o arquivo, aí ele vai dizer assim: 65% de possibilidade disso ter sido feito por uma inteligência artificial. Ou seja, ele consegue detectar, bicho, não foi você que fez, isso aqui foi feito através de inteligência artificial. Mas aí já existe um outro que o cara faz, bota para outro arquivo que ele vai tirar as características que foi feito por inteligência artificial e você já não consegue mais descobrir que foi feito por uma inteligência artificial. É o que faz o sinônimo. Quer dizer, você faz é o contra. Aí quando você upa lá ele, 25% de inteligência artificial, ou seja, possivelmente foi o cara que fez mesmo. Praticamente, bicho, olha como é que tá a coisa. Você faz um trabalho, quer dizer, o que você levaria dias ou até meses, você faz ali em 10 minutos, pede para ele gerar. Quando você gera, aí diz, rapaz, tá aqui o texto gerado, tá muito bem organizado, tá tudo certinho, mas o meu professor vai desconfiar. Então eu vou copiar todo esse texto e gerar em uma inteligência artificial que gera um sinônimo para aquilo ali. Ele muda as palavras, as linhas, e deixa tudo ali de uma maneira bagunçada, organizada, que você pode entregar para o professor sem medo de ser feliz. Uma opção para as academias, para as universidades, não seria a volta do velho papel? Ou não? O cara pode fazer e copiar. Eu acho que na realidade o que tem que ser feito isso é uma realidade. E como você tornar a sala de aula interessante e atrativa para o aluno, tendo em vista que existem essas facilidades. É você utilizar dessas ferramentas como um implemento para que os alunos possam... Aí você tem que pensar fora da curva. Poxa, utilizando a inteligência artificial, mas de que forma eu posso colocar a inteligência artificial, mas sem necessariamente fazer com que ele deixe de aprender ou que ele não aprenda de fato. Ou se crie uma nova forma de medir o aprendizado. É porque é o seguinte, a gente está muito travado porque esse modelo pedagógico que a gente tem, ele já é deficitário até dentro da própria América Latina, pô. Então, quer dizer, é complicado esse trabalhinho de casa que você tem que fazer. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente ainda não avançou. Aí, quando até mesmo os professores desconhecem o poder da inteligência artificial, como é que eu passo isso para o aluno? E não estamos falando só porque a gente mora no sertão de Alagoas, não. Isso é um reflexo para o mundo todo. Viu? Professores em Harvard, entendeu? Que é hoje a maior universidade mundial, entendeu? Os caras não sabem como lidar com isso. Então tem até empresários, como o próprio Elon Musk, que querem que exista um freio nas inteligências artificiais, porque a humanidade não está preparada para o próximo passo. A gente está falando aqui do programático, viu? Do caneta, papel e coisas que é do nosso dia a dia. Mas agora está chegando num ponto mais assombroso. Você conversar com a inteligência artificial como se estivesse conversando com alguém. Hoje existem estudos, que eles fazem. É aterrorizante isso. Faça uma espécie de biografia do seu ente querido, uma pessoa que você morreu, façam o upload de suas fotos, diga características marcantes, músicas que eles gostavam de ouvir, séries, para a gente ter uma ideia mais ou menos da personalidade dele, para que ele crie uma personalidade dentro da inteligência artificial, aquele ente querido que eu perdi, e para quando eu dialogar, eu poder dialogar como se eu tivesse... estou falando com ele. Sentir que... É complicado. Então, assim, é aterrorizante onde a gente está indo, relacionamentos que as pessoas estão tendo com o próprio computador, porque o computador... Eu vi, né, essa semana agora, justamente isso, né? É o assistente virtual, que aí você ativa ele consegue visualizar o ambiente, ele consegue visualizar as expressões faciais da pessoa que está conversando com ele e através daquilo ele dá um feedback de conversa. E aí você começa a conversar com o assistente social, virtual, e aí dependendo do que ele disser e a expressão que você fizer de rosto, ele vai entender o que você sentiu. Então ele passa a simular uma emoção. Isso.
e conversar com você a partir daquela das suas expressão que você expressões. teve. A partir do ambiente que você tá, olha, isso aqui, eu tô nesse lugar aqui, o que é que você acha? E aí parece uma pessoa. E aí a gente passa para esse próximo passo, que é o que eu falei aqui do filme Her, né? Que é no filme, né? Na trama. É um cara que vive no futuro, né? Um futuro talvez muito próximo. Joaquin Phoenix. Com Joaquin Phoenix. Onde ele passa a se relacionar com uma inteligência artificial. E aí a inteligência artificial, ele tem um romance com a inteligência artificial. É um cara bastante solitário e que ele, por conta desse nível avançado de consciência que a inteligência artificial passa a ter, ele passa a se relacionar com ela, e isso é um futuro onde é muito comum as pessoas se relacionarem com a inteligência artificial. Vamos E deixar... aí isso é uma realidade já, porque a gente já tem isso, já, daqui a pouco vai estar em todos os celulares. Né? Não sei se já está acessível já esse que já botaram agora para a internet, que já veicularam, né? Não sei se foi um protótipo ou se já está prestes já. Tem um aí no mercado. Google que já está gerado por inteligência artificial. Vamos deixar nosso espectador assustado. Imagine que você perde um ente querido. Sim. Mas você tinha as suas conversas no WhatsApp com essa pessoa. Entendeu? Conversas em áudio. Então, o que é que você faz? Através de uma inteligência artificial, ele faria uma avaliação das conversas que você tinha. Ele imitaria o timbre da voz da pessoa que você perdeu. Ele usaria uma imagem da pessoa que você perdeu para, na tela, ela simular aquela pessoa com a voz daquela pessoa, baseada nas conversas que você tinha, para conversar com você de igual para igual. Isso é assustador. Já tem, Jorge. Jorge, eu assisti... Não, mas deve ser legal. Já tem, assim, já tem. Até que ponto você não permite se viver o luto, mas deve ser, assim, de certa forma, uma coisa... Mas é assustador. Reconfortante também de você conseguir, por exemplo, conversar com um ente querido seu que não tá mais aqui. Tem um episódio da série História de Deus com Morgan, que é exatamente isso. A História de Deus é de 2015, essa série documental com Morgan. E já em um dos capítulos ele vai numa empresa nos Estados Unidos em que uma mulher, ela constrói um robô, estava construído inclusive com a mesma aparência da companheira dela. Né? Então o robô, que era a companheira, o protótipo da companheira, já você falava com uma pessoa humana e falava com um robô, a mesma voz, mesmo jeito, mesmo cabelo. Isso em 2015. Essa série foi gravada com o Filmer. Então imagine, estamos em 4, ou seja, 10 anos depois, com a inteligência artificial, como é que não está esse protótipo? Tudo tá ficando muito Black Mirror. Inclusive, era uma série que eu gostava muito de assistir, mas Thiago estragou com uma piada que ele fez aí comigo. Não, eu comecei a assistir, mas eu fiquei também meio assombrado. É muito assombroso, tá muito assombroso. Mas enfim, é uma coisa que a gente tem até que dizer, olha, se você puder destinar boa parte do seu tempo livre em casa e você é um profissional dentro dessa área também, é bom se aprofundar um pouco nas inteligências artificiais, viu? Tanto para música... E a inteligência artificial, que cada vez mais é uma tendência natural. E aí o que se fala é que muitas profissões tendem a cada vez mais elas ficarem escassas por conta da tecnologia, né? Então, assim, agora, o que eu acho que precisa se usar a inteligência artificial, ou seja, qualquer outro mecanismo de tecnologia, eu acho o que os pais e mestres da Idade Média fizeram, tentar criar coisas que realmente, como o Thiago falou, possa alertar, possa trazer algo bom na área de saúde, na área de... Enfim, que a gente está percebendo que é muito um exemplo. Hoje, eu tô ouvindo em rádios muita inteligência artificial como locutor já. Já tem muitos perfis. O cara mora lá na Califórnia. O cara tem um perfil sertão, Alagoas tal. Aí o cara já fez uma voz de inteligência artificial. Ou seja, o cara que era locutor, que gravava a vinheta dele, já não tá ganhando dinheiro. O seu charme. Mas eu duvido ter uma coisa. Já que você falou em saúde e a gente tá falando em inteligência artificial, eu duvido ter uma profissão que seja substituída pela inteligência artificial. Sabe qual é? Qual? É a do personal trainer. Não tem. Que tá muito em evidência. Pode ser. Que tá em evidência por conta do Belo e da Graciane. E agora, mais recentemente, do Hendrick. O Hendrick é apaixonado pela moça. Qual é o nome dela? Gabriela. Ele é apaixonado pela moça. E a moça demonstra não ter a mesma paixão.
Não, na realidade, essa polêmica do Hendrick, que a gente entrou agora, e que eu falei do personal, foi porque, na realidade, na última semana... Começa aí, né? Teve a gravação lá do programa do Pedro Bial, né? Conversa com Bial, onde o jogador Hendrick, né? Que é uma promessa do Palmeiras, que já foi vendido ao Real Madrid, que tem 17 anos e que, assim que completar 18, vai se mudar para Madrid, né? Para jogar profissionalmente lá no Real Madrid. É uma promessa, né? A mais nova promessa do Real. E que... O que foi que chamou a atenção antes dessa conversa lá, dessa entrevista do Bial? Ele foi para um podcast, onde nesse podcast ele foi junto com a sua namorada, né, essa Gabriele. E aí lá ela disse que tinha um contrato de namoro. E aí todo mundo achou aquele estranho, contrato de namoro. E aí começa a ver os julgamentos, né, e estereótipos já, porque o Hendrick é um menino negro, que vem de origem humilde. A namorada dele é uma menina loirinha, né, que vem já, né, de uma classe, né, financeiramente falando mais abastada. É. E aí ele dizendo, né, não, porque eu sempre quis namorar uma menina loura, dos olhos claros, tal. E aí um amigo meu disse, tem uma menina ali que eu duvido que você consiga namorar com ela. Ela é fruto de uma aposta, é uma né? amiga minha. E aí, enfim, ele conheceu ela, começou a ficar, namorar e tal. E aí, quando ela falou sobre esse contrato de namoro, mas como seria esse contrato de namoro? Não, o contrato de namoro é que é uma brincadeira, mas a gente colocou no cartório, assinou e tudo. Mas o que é que diz esse contrato de namoro? Não, o contrato de namoro é que a gente tem que dar tempo um para o outro, tem que fazer carinho, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Pelo que eu vi, foi uma brincadeira. Porém, a internet não entendeu dessa forma. E aí, nem eu. Por conta dessas questões todas... Você entendeu também? Ficou estranho, ficou uma coisa meio estranha, mas assim, eu entendi como se fosse uma brincadeira. Porém, posteriormente, houve essa gravação aí do programa do Bial, onde ele estava lá, a namorada estava na plateia junto com a mãe e com o pai, aonde o Bial parou a entrevista e aí perguntou pra mocinha, né, pra ela, disse assim, você... vai se mudar para... Tá pronta para Madrid? Porque já caiu a história de que eles estavam querendo já se casar. E aí ela perguntou, e aí, você também vai para Madrid? E ela disse, então, isso ainda é uma incógnita, eu não sei, será? E aí a mãe dele interrompeu, que também estava na plateia, e disse assim, bom, uma coisa eu tenho certeza, é que o meu filho, com certeza, vai se mudar e vai morar em Madrid, até porque foi para isso que eu e o pai dele os preparamos, né? Com um amiguinho, para que ele sem chegasse amiguinho, aí a gente momento. entendeu, né? E aí ficou aquela torta de climão, né, que nem diz a história, e aí já ficou aquela história, será que a mãe do Hendrick não gosta desse namoro? E aí já começaram a fazer aquela, vasculhar a história do rapaz toda, e aí viram que o Hendrick tem uma ex-namorada, né, mais novinha, que terminou por interferência também dos seus pais. E aí fica aquela questão, até que ponto um garoto como esse precisa desse apoio, né, de mudar-se tão jovem pra lá e de repente... E o psicológico dele, será que... Então, pra casar não, velho. Será que a mãe tá fazendo certo de repente tá protegendo e achar que ele é muito novo realmente para um casamento e tal? Ou até que ponto isso, se isso acontecer, pode repercutir, né, na produtividade do rapaz que tem um futuro, né, brilhante, que é uma promessa. Não sou então, profeta. Então isso foi o que polemizou. E aí agora colocaram aí umas mensagens do possível personal trainer dela, mandando umas mensagens, né, muito próximas e tal. E aí o pessoal, já que tá nesse hype aí falando de personal trainer, né, o pessoal, rapaz, será que o Hendrick também vai entrar na mesma história do Belo? Olha, é o seguinte, eu já vi, eu não sei se vocês conhecem, o Paulo Musi é um cara, um médico, que ele é um sucesso na área fitness, né? Um cara alto, né? De boa aparência, só que ele é muito assim, Hendrick. A minha esposa. E um dia, rapaz, a esposa dele quase não posta nada sobre ele. Postou com um personal, que com você os meus dias ficam mais floridos, aquela coisa toda. Muito parecido com o texto da Gabriele com o personal, né? E eu, como sou um camarada que vivo num ambiente muito de academia, e já falei aqui, vou repetir, estivemos semana passada com um personal aqui, é um ambiente muito sexualizado, muito sensualizado, pelas roupas, pelas posições e até mesmo pela toda a engrenagem da musculação. Eu acredito o seguinte, quando ela está com o Hendrick, ela tem uma postura,
E na foto lá com o personal, ela estava super derretida. Uma coisa eu sei por experiência, assim, da vida, por leituras de perfis. A gente já vê ali que o negócio não por ela ser branca, não tem problema nenhum. Mas exatamente pelo comportamento dela junto dele, pela forma como eles se conheceram e por ele ter 17 anos de idade. Eu acredito que o futebol dele pode cair 50% a 60% na primeira gaia não compreendida. Teremos um impacto no desenvolvimento do O homem, eu venho pesquisando muito sobre a dor e sobre a vida. Olha, eu tenho um livro que eu vou lançar breve, um dia. Estou me preparando para lançar um livro. Eu fiz muitas entrevistas, inclusive em diversos lugares, de presídio a cabaré, eu fiz entrevistas. E um dia eu vou lançar esse livro, que é o Porquê as Pessoas Traem, é o nome do livro. Boa. Eu vou começar na filosofia, aí fui pro presidiário, depois fui para os ambientes adultos, né? Teve muito personal, viu, Tiago? Até não vou nem E vou agora, na verdade, vou incluir a academia para mim concluir o meu livro. Ó, tem um amigo meu de Paulo Afonso, para encerrar a minha participação aqui, mas tem um amigo meu em Paulo Afonso. Não, deixa eu só encerrar a minha leitura para não esquecer. Aí, nessa minha pesquisa da dor, que faz parte do meu curso de psicanálise, que quando eu finalizei o curso e fiquei de entregar ainda esse material, que eu não vou usar inteligência artificial, eu vou usar toda essa pesquisa. Vamos conferir, viu? Não, vou fazer questão. As grandes dores da vida. O luto é o pior deles, principalmente quando se ama. O pior de todas as dores é o luto. Isso, vocês concordarem bem. Mas eu falo, quando se ama, uma das piores dores e os processos de cicatrização praticamente é difícil. Me curei totalmente de um luto. Difícil, muito difícil. E, na minha opinião, o processo de separação quando se ama também é o segundo pior. Então, se o Hendrick aguentar a primeira gaia, ele vai ser melhor que Pelé. E manter o nível. E manter o nível de futebol. Não, deixa isso pra lá, a gaia faz parte. Senão vai ser o novo Robinho. É difícil, pô. O cara tem que ter controle, o cara tem que ter família. Aí onde tem que ter família? Aí eu concordo. Família e Deus. Como ele se diz um cara de Deus, a gente espera que o Espírito de Deus possa guiar a vida dele. Para finalizar, o Jair Ribeiro ligou aqui o modo Bocada Quente. Faça propaganda do Bocada Quente. Bocada Quente é o meu programa de rádio, todas as segundas-feiras, de 10 às 11 horas, na web rádio Comércio de Pão de Açúcar, retransmissão Rádio Independente Piranhas, Rádio Girassol Tapera, Rádio FM de Olivença, Web Rádio Monteirópolis, no meu perfil no Instagram e no perfil da Rádio Comércio de Pão de Açúcar. Lá é mais ou menos esse estilo, a bocada é quente e o meu próximo convidado é Tiago Freitas. Vamos lá, o jabá já tá feito. Mas é isso, pessoal. Começamos aqui falando... Mas o Jorge ficou de concluir. Não, por favor, você Jorge. concluiu tão bem que eu não quero... Mas assim, até um conselho. Tem um amigo meu, amigo de longa data, que ele é personal aqui em Paulo Afonso. E quando houve o escândalo da Graciane, ele disse que ele perdeu 6 alunas, entendeu? Foi de imediato. Por quê? A maioria dos maridos ainda conheciam o rapaz, sabiam que não tem... Mas tinha as piadas. Então o que ele disse? Rapaz, eu tô me reformulando, porque até algumas fotos que eu tirava com uma certa aproximação com algumas alunas minhas que são solteiras e que poderiam não me gerar nenhum problema, entendeu? Eu estou evitando agora. Então eu acredito que até esse perfil mais expositivo do personal com as suas alunas, com essa tendência de escândalo que tá vendo aí, meu irmão, vai mudar. Não, sem falar que existe o diálogo, a conversa, a terapia. Existe isso, eu digo isso. Eu coloquei no grupo da minha academia lá, os personagens fizeram uma guerra contra mim, mas eu digo, além de ter essa questão toda da ajuda nos movimentos, o personal também é aquele cara que ouve. Você tem personal, Jairo? Eu não tenho um personal, eu malho sozinho. Eu tenho um personal da inteligência artificial. Para fazer agachamento, então você faz eu só. Eu faço só, cara. Mas é simples, veja. Eu acho que existe tanto personal... Mas você quis fazer uma parada comigo, uma né? Maldade, né? É... A gente tem tantos bons personagens, homem quanto mulheres. É simples. Deixa a mulher treinar com mulher, homem treinar com homem. Se não tiver problema de mulher treinar com homem treinar com mulher, também não tem problema nenhum. Agora, eu acho que ninguém deve... Tem que vigiar. Deixar de cuidar do seu corpo, de ter um bom profissional o acompanhando,
ganhando por conta de polêmica de Belo, Exatamente. de Hendrick, disso, daquilo outro. E se caso você não quiser um personal simples, tá aqui. Vai aí, compra 14, 15 reais, tem aqui, o cara vai, opa, tá aí, já chegou na academia, cheguei, faz esse, aquele, o cara vai mostrando como é que se faz o movimento, personal da inteligência. Tecnologia tá aí pra isso também, entre outras coisas, não é isso? Então é isso, pessoal. Entre outras coisas. Mais uma vez, agradecer aí a atenção de vocês, a audiência de vocês. Agradecer aqui a participação de sempre, muito proveitosa sempre, do Jário Ribeiro, do Jorge Walker. McFly. E o ritmo, Jorge o estilo Walker. Bocada Quente funcionou legal Bocada aqui. Quente, eu gostei do seu estilo Bocada Quente, viu? Vamos devagarzinho botando aqui, implementar aqui, botar o quadro Vamos Bocada devagarzinho Quente. pra fogo. Aí a maldade tá na cabeça de quem ouve. Esse Jorge. A maldade tá na cabeça de quem ouve. Mas enfim, pessoal, vamos ficando por aqui. Semana que vem, acho que tem convidado especial, né? Em nome de Mais Jesus. uma edição muito bacana aí do podcast do Thiago. A gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua paciência, a sua atenção. Semana que vem, se Deus permitir e Ele há de querer, tem mais uma edição do podcast do Thiago, o nosso bate-papo leve e atual. Até semana que vem para mais uma edição do nosso podcast. Nosso encontro semanal. Valeu.